saudações a todos e todas. Vamos aqui dar continuidade na parte em que a gente está falando sobre os exercícios, né? A gente vai falar agora sobre o capítulo 3. O capítulo 3 trata de números racionais, né? Que é o conjunto das frações com as suas operações de soma e multiplicação. E vamos falar também de números reais, tá? Também pensando sempre com relação às operações e relação de ordem, tá? Também. Os exercícios começam aqui na página 29, ó. Aqui a gente começa com algumas perguntas, né? A gente classificar em verdadeiro ou falso as seguintes questões. O primeiro item pergunta se π é um número racional, né? Em outras palavras, ó, né? O π pertence a quê? O π é um número irracional famoso, né? Então isso aqui é falso, ó. O B, o raiz de 5 é natural? Não, ele não é um número natural. Pertence ao conjunto dos números naturais? Também é falso. 2/3 é inteiro? Claro que não, é fração, é uma fração que não é um número inteiro, né? Embora você possa ter frações que resultem em inteiros, né? Vejo que 6/3 é 2, né? É um inteiro. Aqui também é falso. Raiz de 11 pertence aos reais? Sim, é verdadeiro isso aqui. Raiz de 11 é um número que é real, tá? Aqui o símbolo é um pouquinho mais bonito aqui, mas tá certo, é real. -3 é um número inteiro, pertence a Z? Sim, claro, o conjunto dos números inteiros são os inteiros positivos, os negativos e o zero, e -3 é negativo, então, ok, verdade. Raiz de 2 é racional, ou seja, ele pertence a quê? Não, ele não é uma fração, né? No conjunto das frações ele não está. Π é irracional. Sim, isso aqui é verdadeiro. 0,43 pertence aos racionais. Sim, e até 0,43 pode ser escrito desde já como 43/100. E, portanto, isso aqui é verdade, que é um número racional, é uma fração, né? O 2π é racional? Não, falso, né? Porque o π é irracional e 2π também é irracional, tá? Quando você vai multiplicar por 2, também resulta em irracional. Outra aqui, 2,44 é irracional? É falso, porque isso aqui pode ser escrito na forma de fração. Inclusive, uma forma de você descobrir qual é a fração geratriz é a seguinte: você pega o x e multiplica ele por 10, aqui no caso. Se você multiplicar por 10, você vai ter 24,444, assim, ok. Podia multiplicar por... Podia multiplicar... Não, eu multipliquei por 10, não, peraí, que eu não multipliquei por 10, não. Multiplicar por 10 só anda uma casa, então 2... Ah, tá certo, 2,444, assim por diante. Anda uma casa depois da vírgula. Aí quando você faz 10x, tá? 10x menos x, aí você vai tirar aqui a parte que vai ficar assim, ó. Esse 0,4, o 444, tira, eles se cancelam, né? Você pode pensar assim, é 2 mais 0,4444, né? Assim por diante. E o outro é 24 mais esse 0,444. E aí cancela quando você subtrai e vai ficar 24 menos 2, que dá 22. 22, aí aqui é 9, x igual a 22. Isso dá pra gente o número 22/9, é a fração geratriz que dá o 2,444. Outro jeito você também pode escrever assim, ó. E é claro que você, assim, esse aqui é mais conhecido, tem no exemplo, é 4/9, tá? Isso vai ficar 9, 18 mais 4/9, 20, dá os 22/9, do mesmo jeito, né? Outra aqui, ó, escreva na forma decimal ou dízima exata ou dízima periódica os seguintes números racionais.
É claro que isso aqui, claro, você pode fazer de diversas formas. Por exemplo, isso aqui você poderia usar na calculadora. Digita na calculadora e vê quanto dá. Ou simplesmente, olha só, estratégias. Transforma isso num decimal. Isso aqui dá para pôr o 10 embaixo. É só multiplicar em cima e embaixo por 2. Vai ficar 10, 4 sobre 10. Isso é 0,4, tá? 4 sobre 10 é 0,4. Essa seria uma estratégia. Aqui também você pode, claro, dividir, tá? 5 dividido por 3 vai dar 1. Aí sobra 2. 2 dividido por 3, aí vai ficar 6. Aí é isso aqui que vai ser a repetição, tá? Você pode fazer e verificar. E aqui, por exemplo, ó, dá para você multiplicar por 4 e obter um 100 aqui. Quando você multiplica por 4, embaixo dá 100. E em cima vai ficar 4, 16 vai ficar o dobro do dobro, né? 16, 32, 64. Isso dá pra gente 0,64. Tá? Isso aqui vai ser 0,23 repetição, tá? E esse aqui, eu não lembro de cabeça não, mas dá pra fazer a conta aí e executar. Mas é basicamente isso, tá? Escreva os seguintes números racionais na forma de fração. Pronto, 0,43, 43 sobre 100. 0,07 é 7 sobre 100 também. Aqui, por que é 100, né? Porque você conta quantas casas tem depois da vírgula. Esse aqui, 2, 4, 5, 4. Aí você observa que você andou 3 casas depois da vírgula, então é 1000 aqui. 13, 13. Então 13, 13, aí 100, né? Que são 2 casas depois da vírgula. E assim por diante. 3, 4, 14, 15, né? Até uma aproximação do número π. Isso aqui é 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Pronto. 0,888. Isso aqui é 8 sobre 9, tá? 24. 24 sobre 9, 99. Isso aqui. Você pode escrever x e fazer a conta, tá? É igual a gente fez ali em cima. Esse aqui você pode pensar assim, 2 mais 5 sobre 9. E aí vai ficar 18 mais 5 dá 23 sobre 9, tá? E essas contas todas você pode digitar na calculadora e testar para ver se está certo. Esse aqui, você pode fazer assim, ó. 0,7. Esse aqui é mais fácil você escrever x, mas eu vou fazer um truquezinho aqui. Talvez você entenda direitinho. 0,0222. Então aqui, ó, se fosse 0,22222, tem um zero atrasando, né? Esse aqui é fácil, esse é 7 sobre 10. E esse outro aqui, você pode fazer assim, ó. Multiplica esse número por 10. Quando você multiplica por 10, você vai ter 0,222 assim. Só que como você multiplicou por 10, você também divide por 10. Então vai ter um décimo aqui, para compensar. Isso vai dar pra gente, aí esse número vai ficar 7 sobre 10 mais o 1 sobre 10. E agora a gente pega esse e transforma em 2 sobre 9, né? E faz a conta agora. Então é 7 sobre 10 mais 2 sobre 90, tá? 2 sobre 90. Que aí multiplica o de baixo pelo de baixo. Aí faz a conta aqui, você vai ter 10 e 90, o mínimo é 90, 90 dividido por 10 dá 7, dá 9, multiplicado por 7 vai ser 63, mais 2, então fica 65 sobre 90, essa conta. Claro que dá para simplificar, né? Você pode, 65 e 90 são múltiplos de 5, pelo menos aqui dá para ver direito, né? Então, 13 sobre 45, alguma coisa assim. Deixa eu colocar aqui na calculadora para a gente ver essa conta. 65 sobre 90.
Tá aí, uma calculadora, essa aqui é até uma calculadora científica, ela é bastante completa no celular aí e tudo mais. Hoje a gente tem inúmeras calculadoras, a gente tem 65 dividido por 90. Olha lá o número, entendeu? Deu certinho. Existem calculadoras até que fazem conta com frações, tá? Você tem a possibilidade de somar a fração e o resultado da infração. Vamos ver se essa aqui funciona. É 1 dividido por 2 mais 3 dividido por 5. 1,1. Algumas calculadoras fazem a conta usando decimal, tá? Algumas calculadoras científicas fazem. Vamos ver se ele tem essa opção aqui. Talvez não. Não tô vendo aqui não. Mas existem outras calculadoras assim que permitem você fazer contas usando a própria fração. É bastante interessante isso, mas não tenho nenhuma aqui. Talvez no programa Symbolab ele faça, tá? Outras questões. Então aqui é mesmo para fazer a conta mesmo, você pôr a mão na massa um pouquinho, tá? 20% de 400. Bom, 20% é 20 sobre 100, tá? sobre 100 multiplicado por 400. É assim que a gente faz porcentagem. E aí, como você tem a possibilidade aqui de simplificar, ó, o zero com zero, e você vai ficar com 80, tá? 20% de 480. E basicamente é isso que você vai fazer em todas, né? 32% por 100, então 32% é 32 por 100 de 500, então multiplica por 500. Aí você faz a conta, vai ficar 5 vezes 32, que vai ficar 160, né? 160. Bom, vamos para as partes aqui de efetuar esse tipo de cálculo. Deixa eu colocar em... Aqui tem até as respostas, né? Espero que esteja correto aqui direitinho. Mas basicamente o que você vai fazer é fazer conta a conta mesmo, ó, 2 quintos. Aqui primeiro a gente vai multiplicar, então o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, assim que se multiplica a fração. Vai ficar 1 sobre 35. Aí você também pode usar a estratégia de tirar o mínimo, que é uma forma mais fácil de você somar fração, né? Deixando as expressões com números menores. E o mínimo aqui, entre 5 e 35, o MMC, né, é 35 mesmo. Então, 35 dividido por 5 dá 7 e multiplica pelo de cima. Vai ficar 14. Então, 7 vezes 2, 14. 35 dividido por 35 dá 1, multiplica pelo de cima, 1. E a conta fica 15 sobre 35, que pode simplificar por 5, né, em cima e embaixo, e fica 3 sobre 7. É assim que a gente faz esse tipo de conta. Se tiver alguma dúvida pontual, acho que os tutores ali podem resolver. Essa aqui não é uma coisa difícil, né? Até na calculadora você também pode resolver, principalmente se for uma calculadora que tem a opção de somar fração, né? Aí é mais fácil ainda. O 7 é efetuar as seguintes operações. Vamos ver que operações são essas. Bom, aqui é cálculo com decimal mesmo, né? Fazer essa conta. É claro que você também pode fazer isso usando calculadora, usando armar e efetuar mesmo, né? Como é 32,7, aí você vai colocar aqui, ó, vai somar 1,743. Aí você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. 743 e 3,7, ó. 3,7. Você vai somar todo mundo. Quando não tem nada aqui, você põe zero, tá? Você entende como sendo zero e soma. Ó, 0,003, 4, 00, 4, 7 mais 7 mais 7, 21. Sobe 2. Aí vai ficar 2, 2, 4, mais um 5, mais 3, 8. A vírgula continua, tá na mesma posição. E aí 3. Então é 38,143. É assim que faz essas contas. Usando uma calculadora, obtém as raízes com a aproximação de 4 casas decimais. Raiz de 12, por exemplo. O que a gente vai fazer? Usar a calculadora.
vai limpar aqui o histórico e vai digitar raiz quadrada de 12. Então aqui, ó, com 4 casas decimais é 46,41. Pela regra de arredondamento, os números, quando é zero aqui, você vai deixar zero. Então, se for um abaixo de zero, você arredonda para abaixo de 4, né? De 4 para baixo, você arredonda para zero. Aí, se você tiver um número entre 5 e 9, aí você arredonda para cima. Aqui é 46,41, o arredondado, né, dela. Ó, 3,4641. Tá? Isso significa que quando você multiplicar esse número, vai dar próximo de 12, não exatamente 12. Quer ver, ó? 46,41. Vamos limpar. 3,4641 multiplicado por ele mesmo. Aí até tem um botão aqui que multiplica, mas vamos fazer 3,4641. Dá quase 12, né? Então é uma aproximação de raiz de 12. Que você também pode usar, eu ia falar desse botão aqui, ó, na calculadora. Esse aqui tem o elevado ao quadrado, que ele já faz o número multiplicado por ele mesmo. Se você quiser fazer elevado a quantos? Tem 3 fatores, tem 5 fatores. Você não precisa escrever toda hora multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes. Você usa essas potenciações que fica mais fácil de você executar. Bom, e assim em todos, né? Aqui é uma raiz cúbica. Vamos ver esse da raiz cúbica. Como é que a gente faz lá na calculadora uma raiz cúbica? Vamos ver se tem, né? Se tem a raiz cúbica. Não tem uma raiz cúbica. Não tem aqui, tá vendo? Nessa calculadora. Aí você fala, puxa, então não dá para fazer. Dá, porque o que a gente vai fazer é uma estratégia, a seguinte estratégia. Fazer uma raiz cúbica é a mesma coisa que fazer 10 elevado a 1/3. Essa definição de uma raiz cúbica. Elevar a fração 1/3 também, né? Por uma definição. E isso faz com que a gente consiga executar na calculadora de um jeito fácil. Ó, 10, eu faço elevado, aí tem esse botão x elevado a y. Agora eu coloco a fração 1 dividido por 3. Tá vendo que ele abriu parênteses? Tem que ter esse parênteses mesmo, ó. Fechei parênteses. Tá ali, ó. Com 4 casas decimais é 2,1544. E é isso que eu vou colocar no exercício. Ali, ó. É 2 aproximadamente, tá? Não é exato, é uma aproximação. 2,1544. Acho que é isso. Então, vou conferir lá que já esqueci. 2,1544. Perfeito. Agora, vamos ver se esse número está sendo mesmo a raiz, né? Vamos conferir para de repente eu bati algum número errado. Quero saber. Então, 2,1544. Aí eu faço elevado a 3, para ver se está dando quase, ó, deu quase 10. 9,999, aí 5. Aí começou a errar, né? Mas aí não tem importância. É uma aproximação. Ok. Bom, e essas outras aqui também todas, vejo que todas aqui podem ser executadas na calculadora, mas tem coisas aqui que não precisa usar a calculadora. Por exemplo, menos 3 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Faz menos, 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 aí fica menos. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Aí vai fazendo as contas aqui, ó. 2 terços elevado a 3, você faz 2 elevado a 3, que é 8. E 3 elevado a 3, que é 27. Menos 2 ao quadrado. Esse aqui pode confundir muita gente, porque a pessoa acha que é 4, e não é 4 essa conta. Porque menos 2 elevado... Deixa eu fazer aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 que multiplica 2 ao quadrado. Quando a gente vai fazer essas contas, a gente precisa executar a primeira potenciação, antes da multiplicação. E isso vai fazer com que a gente resolva 2 elevado ao quadrado. Isso vai dar 4. Menos 1 multiplicado por 4 é menos 4. Tá? É assim que a gente faz essa conta aqui. Isso aqui dá menos 4.
0 elevado a 7 dá 0, porque é 0 vezes 0 vezes 0 com 7 fatores. Menos 2 elevado a 1 dá menos 2, né? Menos 1 elevado a 4. Aí você vai fazer, como é par, sempre vai dar um número positivo quando elevar a par. Isso vai ficar 1, aí 3, 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 3 elevado a 4 vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 vezes 4, que é 81, tá? Aí faz todas essas contas aqui. Pode ser que alguns confundam aqui, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar menos 1, que é esse menos do menos 1. Aí menos 1 elevado a 15 dá menos 1 também. Menos 1, menos, vai ficar mais 1, tá? 1 positivo. 2 terços elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Exceto 0, tá? 0 elevado a 0 não tem sentido. 1 elevado a 7 é 1, tá? Menos 1 elevado a 10 dá 1. Menos 1 elevado a 13 dá menos 1, que é ímpar. Tem que saber só se é par ou ímpar. 3 elevado a 4 é 81. Meio elevado a 3 dá 1 sobre 8. Menos 5 elevado a 0. Isso aqui você pode falar, todo número elevado a 0 dá, dá 1. Mas isso aqui você tem que entender que é menos 1 que multiplica 5 elevado a 0. E 5 elevado a 0 é 1. Menos 1 vezes 1, que vai ficar menos 1. Então, essa conta é menos 1. Ó, esse aqui é menos 4 elevado a 0. Esse aqui é o menos 4 que está elevado a 0. Isso dá 1. Tá? E por aí vai. Aqui é para simplificar essas expressões. Essas expressões são gigantes, né? No livro do Gelson Yes tem explicando vários exemplos desses aqui. Deixa eu fazer esse aqui, que esse aqui é fácil. Ó. Isso aqui é A ao quadrado, a diferença de quadrado é A mais B vezes A menos B. Tá? Você sempre pode escrever assim uma diferença de quadrados. E A menos B. Quando você faz isso, cancela, você vai ter uma simplificação e o resultado dá simplesmente A mais B. Aqui você tem que fazer, tá? Essas operações. Ó. Por exemplo, aqui, o que eu faço nessa conta? Ó? Esse tipo de conta. Eu vou fazer A ao quadrado, B ao cubo. Isso aqui você vai fazer potência de potência. Então, tem que fazer A ao quadrado. E A ao quadrado, você multiplica os expoentes. B ao cubo ao quadrado, então multiplica os expoentes. 6 vezes, aqui também, ó, multiplica os expoentes. B elevado a 9. B não, é A, né? A elevado a 9. E aqui é B ao quadrado elevado ao cubo, né? Então multiplica-se os expoentes. B elevado a 6. E quando a gente multiplica bases iguais, soma-se os expoentes, ó. E aí eu somo 4 mais 9, vai ficar A elevado a 13. 6 com 6, B elevado a 12. E assim vai, tá? Na multiplicação a gente soma e quando você tem uma divisão, por exemplo, esse aqui, você divide, tá? Aqui, por exemplo, seria muito mais simples você fazer essa divisão que está dentro ali, ó. Ali você subtrai os expoentes, ó. Você vai fazer A elevado a 4 menos 2, que dá 2. Depois, B elevado a 3 menos 1, que dá 2 também. Aí faz elevado a 5, aí multiplica os expoentes, que aqui é potenciação de potenciação, distribui e multiplica os expoentes. 10, B elevado a 10, tá? E aqui é multiplicação de todo mundo, tá? Aqui é elevado a 6, ó. Você pode trocar isso aqui por 6 e fazer a conta. Do mesmo jeito. Aqui já contas com expoente negativo, né? Com expoente negativo, você vai fazer a definição. O que é A elevado a menos N? É você fazer 1 sobre A elevado a N. O N pensando que ele é positivo, tá? Por exemplo, aqui é 1 sobre 3 elevado a 1. Só que 3 elevado a 1 é 3. Pronto. Esse aqui é... hum, como está elevado a 2, negativo, Espera aí, aqui... Como tá menos 2 negativo, vai ser 1 sobre menos 3 ao quadrado.
E aí menos 3 ao quadrado é 9. E vai fazendo essas contas. Todas essas aqui também você encontra pode colocar na calculadora. Esse aqui é 0,75, você pode olhar e falar assim, mas como é que a gente faz quando tem decimal? Você pode transformar isso em 3 quartos, né? 0,75 é 3 quartos elevado a menos 2. E o interessante é que quando você faz essa conta, quando é uma fração, esse menos 2 ele faz uma troca de posição. Você troca o 4 terços e faz ao quadrado. Então, esse menos, esse número menos, numa fração, ele efetua uma troca de posição. Você pode provar isso fácil, tá? Pela definição que a gente tem aqui. E aí, portanto, essa conta vai ficar, deixa eu pôr do lado de cá, 16 sobre 9. Tá? As demais deixo aí para você pensar um pouquinho. Simplificar radicais é para você escrever, por exemplo, ó, fatoração. Você pode usar várias estratégias, tá? Mas não é para executar essa conta. Na calculadora vai ficar uma aproximação. Mas, por exemplo, o 144, qual seria uma fatoração dele, né? Você divide por 2, dá 72, divide por 2, dá 36, divide por 2, dá 18, divide por 2, dá 9, e divide por 3 agora, né? Porque não é mais par, então dá 3. E novamente dividindo por 3 dá 3, dá 1, né? E o resultado vai ficar 2 a quarta vezes 3 ao quadrado. Aqui você vai ter assim, ó. 2 a quarta vezes 3 ao quadrado. É claro que se você souber que é 12 a resposta, você também pode ir nesse caminho, tá? Mas aqui seria uma simplificação usando algumas propriedades. Aí você faz a propriedade aqui, ó. Raiz em cada fator. Raiz de 2 à quarta vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Raiz de 2 à quarta vai ficar 2 ao quadrado, tá? Que é 16, né? E aqui você tem propriedades de raiz assim, ó. Raiz enésima de A elevado a M, sempre você pode escrever como fração. Então, quando você pensa no 4 dividido por 2, que quando não aparece nada ali é 2, você faz 4 dividido por 2 dá 2. E isso vai ficar 4 vezes 3, que é 12, tá? A raiz quadrada de 12, de fato, a raiz quadrada de 144 de fato é 12, você pode bater isso na calculadora. É interessante talvez esse aqui, ó, porque esse aqui você faz, isso aqui é 2 elevado a 7. Aí 7, e aqui é par, aí esse aqui a gente usa a seguinte estratégia, faz 2 elevado a 6 vezes 2. E a gente separa assim, ó, raiz de 2 elevado a 6 vezes raiz de 2. Raiz de 2 deixa ele quietinho. 2 elevado a sexta, dá pra gente fazer 2 elevado a 6 sobre 2, né? Que é o 2 que aparece aqui, vezes raiz de 2. Isso vai ficar 2 a terceira, vezes raiz de 2. 2 a terceira é 8 raiz de 2. 8 raiz de 2 seria uma expressão para raiz de 128. É claro que isso aí às vezes parece até que a gente está dificultando as coisas, né? Por exemplo, a raiz de quarta de 625 me parece que é a 5, né? Porque ó, faz 5 multiplica por 5, aí 25 multiplica por 5, 125 multiplica por 5, 625. Então a quarta potência de 5 de fato é 625, então não precisa muita dificuldade, né, para encontrar, né? Às vezes a gente faz essas contas aqui, parece que até tá atrapalhando o entendimento. E igual assim, o 128 você poderia muito bem pensar, eu vou escrever 2 que multiplica 64, porque 64 eu sei a raiz, ó, que é 8. 8, então fica 8 raiz de 2. E talvez se isso aqui, mas um tipo de explicação dessa, fica melhor ainda, né? Para a gente entender. Mas é para fazer esse tipo de conta, tá? Simplifique os radicais no item 13. Vamos ver como é que tá. Aqui, ó. Aqui é para você fazer a conta. Isso aqui tá dizendo para a gente fazer
aqui isso aqui aparece como sendo raiz quadrada de 9 ao cubo. Nessa hora, vejo que eu sei fazer raiz quadrada de 9, né? Então eu posso trocar a ordem que eu faço as coisas aqui. Eu posso executar a raiz quadrada de 9 e aí depois o resultado eu elevo ao cubo. E a raiz quadrada de 9 é 3, tá? Aí 3 ao cubo, isso fica 27. Você poderia dificultar esse exercício fazendo 9 ao cubo, né? E tudo mais. É pior, né? Existem outras tantas formas, por exemplo, de fazer. A gente poderia pensar 9 elevado a 3 sobre 2. Posso pensar em fatorar o 9. 3 ao quadrado. Elevado a 9 meios. Aí, como eu tenho que multiplicar os expoentes aqui, eu cancelo, ó. Cancelo esse com esse. Aqui é 3, né? 3. Aqui cancela esse com esse, vai ficar 3 ao cubo, do mesmo jeito que dá o 27. E então existem vários caminhos para a gente chegar na resposta, e aí você tem que escolher o que você acha melhor ali, tá? Todas essas contas, repito, podem ser calculadas ali através de uma calculadora, né? Ó, isso aqui mesmo, se você fizer 2 elevado a 1024 é 2, é a potência de 2, é 2 elevado a 10, vezes, aí elevado a 1 sobre 10. Cancela, isso vai ficar só simplesmente 2 elevado a 1, que é 2. Então depende aí como é que a gente faz essa conta. Ó, essa aqui tá muito convidativa da gente multiplicar, né? Quando multiplica, você vai ter 16, multiplica, cancela o 5, desde já, 2 quartos, que é 1 meio. 1 meio é raiz quadrada de 16. 16 raiz quadrada é 4, tá? Bom, escreva essa expressão como quociente de dois inteiros. Então, fazer a fração, né, dessa conta. Aqui, como é fração de fração, você tem que somar essa embaixo, somar essa em cima, e a divisão de fração, C sobre D, você faz assim, conserva a primeira fração, multiplica pela essa de baixo invertida, você inverte, C sobre D, tá? Por que inverte? Porque dividir pelo um número é multiplicar pelo inverso, é a definição de divisão que a gente tem. Aqui é para você descrever qual que é a expressão que dá isso, né? Essa expressão é equivalente ao quê? Você pode fazer cada quadrado aqui e chegar nessa expressão. Também não é difícil. Bom, outro modo de escrever esse conjunto é x menos 3 menor que 2. Isso aqui equivale a você ter que o x menos 3 fica entre 2 menos 2 e 2, tá? É assim, ó, que você trabalha essa desigualdade. No caso, a gente soma agora essa desigualdade, o 3 dos dois lados, ó, é uma desigualdade simultânea. Então, você faz menos 2 mais 3 e 2 mais 3. Com isso, a gente chega que o x fica entre 1 e 5. E a notação para um x entre 1 e 5, não sendo igual a 1 nem 5, é essa aqui, ó, tá? Nos livros antigos também usava essa notação, ó, 1 e 5. Mas muitos livros eu acho que estão deixando de denotar assim, usar o colchete invertido. Usa o parênteses mesmo, né? Até confunde com par ordenado, isso aí é chato por isso, mas dá certo. Aqui é para resolver essas expressões, tá? Essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem, mas, por exemplo, eu vou fazer essa aqui, ó. Essa aqui, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou gerar as respostas para vocês compararem o que for obtendo. Aí vocês, por comparação, vejam se está tudo certo, né? Mas eu vou dar as respostas desses exercícios todos. Aqui você vai tirar o mínimo. E aí o mínimo aqui, no caso, é um produto. E quando você faz o produto, o mínimo sendo produto, é aquela definição de soma que a gente tem de fração. Isso vai ficar 5x, que aí multiplica cruzado aqui, ó, mais 3 que multiplica x menos 1. E no mais é fazer conta, tá? Aí, então vai ficar 5x mais 3x dá 8x menos 3 dividido por x menos 1 sobre x,
que pode escrever assim, se quiser multiplicar também pode. Tudo é resposta, tá? Tudo é aceito como resposta. Porque o exercício fala para efetuar, né? Vai efetuar até que ponto? Até isso aqui seria uma resposta, isso aqui seria outra a resposta também. Aqui é para representar graficamente cada conjunto desses. Isso aqui é muito interessante, esse exercício. Esse aqui é. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esse letra D. Você tem que fazer a interseção entre dois conjuntos. A letra D. Interseção não, no caso aqui é a união, né? A união, você vai pegar o intervalo 2 e 4. Isso quer dizer que você vai ter. A gente representa através de bolinhas, tá? A gente usa esse artifício das bolinhas. A gente pega. Deixa eu desfazer. O 2 a gente coloca uma bolinha fechada. O 2 está incluso no conjunto. Então é 2 bolinha fechada. E o 4 é uma bolinha aberta. E os valores que estão entre 2 e 4. Isso é a representação do primeiro conjunto, 2 e 4. O 4 e 7 fica assim, ó. Aqui não tem nenhuma escala, tá? O 4 fica sendo aberto também, ó. 4 é aberto e o 7 é aberto também. Aí 7 é aberto. Aí você faz os valores que estão entre. Quando você une, né? Você vai, ele pede para você representar graficamente, tá? Quando você une, você vai ter esse conjunto aqui, ó. É você pegar o 2, a 4 e vai pegar todo mundo que está aqui no conjunto primeiro, que seria o conjunto A, e aí nesse segundo, 7. 2, 4 e 7. Em resumo, é o intervalo 2 a 7, só que o 4 não está dentro do conjunto, né? Excluído o número 4, tá? Outra aqui é para você falar sobre classificar a verdadeira a sentença como verdadeira ou falsa. Módulo de 8 é igual a 8, verdade. Módulo de 0 é igual a menos o zero, verdade, porque menos 0 é 0, né? Aqui, módulo de menos 8 é 8, verdade. Raiz de 2 menos 2 é igual a raiz de 2 menos 2. Isso aqui é falso, por quê? Porque o raiz de 2 é, é menor que 2, né? Porque raiz de 2 é aproximadamente 1,4. É aproximadamente, tá? Aí raiz de 2, isso aqui dá negativo. Então, o módulo nunca resulta no número negativo. A resposta correta é o inverso disso, é 2 menos raiz de 2. Igual aqui, ó, π menos 3 é igual a π menos 3? Sim, isso aqui é verdade. Porque π é maior que 3. E aí a resposta π menos 3 vai ficar positiva, então tá certo. Aqui é para simplificar essas expressões. Então aqui é desenvolver mesmo, fazer as contas, tá? Aqui não tem muito o que fazer, é desenvolver esse binômio aqui. Aí vai fazer 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes o 3 vezes o h, 6h, mais o h ao quadrado, menos o 9 que está aqui. Aí você cancela o 9, você vai ter 6h mais h ao quadrado, dividido por h ao quadrado. Aí simplifica esse h, ó, vai ficar simplesmente 6 mais h. 6 mais h, essa expressão. Bom, tem mais coisa, bastante coisa esse exercício, mas aqui tem para resolver equações do primeiro grau, né, que ele chama, aí são esse tipo de equações, assim, que envolve apenas expressões do tipo ax mais b, né, que aparece na função afim. Ó, aqui a gente vai multiplicar, tá, e tentar isolar o x. Aqui você vai fazer 5x menos 10 igual a 4x mais 6.
Isso vai dar pra gente 5x menos 4, né? Mudando o 4 aí de posição, né? Tudo mais. 6 mais 10. Ali você vai ter 5x menos 4x vai dar x igual a 10, tá? 10 não, 16. 16. Esse tipo de conta também, eu acho que é mais interessante colocar aqui a resposta, aí vocês façam um a um e tente verificar se a resposta bate, tá? Aqui é a questão de uma aplicaçãozinha, ó, o lucro mensal de uma empresa é dado por essa expressão, em que X é a quantidade mensal vendida em produtos. Qual é a quantidade que deve ser vendida para que o lucro mensal seja igual a 500? Então, você vai responder o lucro igual a 500? 500 não, 5.000, né? 5.000. Aí você vai fazer 50x menos 2.000 igual os 5.000. E resolver essa equação. É a mesma ideia do anterior. Aqui um outro tipo, mas eu deixo para vocês também pesquisar. Eu vou deixar as respostas para vocês compararem. Se tiver alguma dúvida pontual nesses exercícios, é só falar comigo, aí a gente busca a solução. Então ficamos por aqui. Até mais.